Fala galera dos revolucionários, então estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez analisar o capítulo 1080, o herói lendário, né? Esse capítulo, cujo nome é Herói Lendário, vai falar bastante sobre heroísmo mesmo, como a gente vai ver. Entrando no capítulo, nós temos mais um pedido de capa, né? Já que a princípio ainda não tem nenhuma história de capa rolando. A capa é o Kawamatsu, nosso querido Carpa, brincando de origami com Hiyori. É uma capa bem simples, né? E, bem, indo direto pro capítulo, que é muito épico, então queremos falar logo dele. Mas, bem, temos então a Ilha dos Piratas Hashinosu sendo apresentado, e essa é a ilha principal do Barba Negra, né? Tipo o QG dele, como o Holy Cake era para Big Mom e o Kaido com o Ano, né? Somos apresentados a essa ilha dos piratas, somos noticiados da fuga de Kobe, e os piratas figurantes do Barba Negra logo se empolgam pensando em capturar o Kobe, já que a Cross Guild propôs aquele sistema de recompensa, né? Então eles estão empolgados porque acreditam que se matarem o Kobe, eles vão pegar a recompensa, né? Com a Cross Guild. E a gente tem finalmente o sistema de recompensa da Cross Guild revelado. As recompensas são dadas em baús do tesouro, onde cada estrela equivale a um baú de tesouro, contém cerca de 100 milhões de berries em tesouros, né? Aproximadamente. Então, cada estrela é basicamente 100 milhões e a recompensa do Kobe é 500 milhões, porque ele tem 5 estrelas, apesar de ainda ser um capitão, pois é citado, capitães em geral não passam de uma estrela. Mas o Kobe é o herói da marinha, né? E ele é muito forte, então ele tem muita fama. A gente vê que a Cross Guild, então, leva em conta a fama também, né? Assim como a recompensa da Marinha, que leva em conta a fama, já que ela não avalia diretamente só força, e sim o grau de periculosidade. Então, a Cross Guild deve adotar um sistema parecido, né? Levar em conta qual aquela ameaça daquele marinheiro para os piratas. Bom, a gente tem uma caveira falante. O Kobe é localizado, né? Porque a caveira até reclama que está sentindo alguma coisa no peito esquerdo. Então, finalmente, a gente é revelado porque tem uma caveira falante, né? Na verdade é o Pizarro. Os escravos agradecem o Kobe, né? Por não ter fugido sozinho. Ele é um verdadeiro herói. E esse capítulo gira em torno do heroísmo. Tinha força suficiente para escapar da prisão onde o Barba Negra mantinha os escravos. E ele até se atrasa para salvar elas. Então isso mostra o quanto Kobe é um homem de caráter, né? Um verdadeiro herói. Um digno e justo marinheiro. Mas, bem, a gente então tem logo em seguida as revelações de algumas Akuma no Mis desse bando do Barba Negra, né? Que é o bando das Akuma no Mis. O Barba Negra tem essa ligação forte pelo fato dele ter lido, né, o livro das Akuma no Mis, decorado todas que existiam. Então ele tem esse interesse muito grande pelas frutas. E a gente vê isso no bando dele. É basicamente um bando onde todos os principais vão ter uma Akuma, né? E os que não tinham, a gente viu que ele caçava algumas para terem. O Burgess, né, tava indo atrás da Mera Mera, por exemplo. E bem, é revelada a fruta do Pizarro, que é a fruta da ilha. Por isso, ele estava reclamando como uma caveira, né? Ele é o Homem-Ilha, ele se torna uma ilha. É basicamente uma extensão do que seria o poder do Pika, né? Mas aqui ele não controla só pedra, e sim vira a ilha inteira. O que significa que ele sabe exatamente onde o Kobe tá, pelo fato dele ser a ilha e o Kobe tá na ilha, né? Então a gente pode pensar que ele não destruiu logo o Kobe, né? Bem, a desculpa que vai dar nesse capítulo, essa ilha Hashinosu, ela é uma construção de Rockport e que eles acabaram de consertar. O Barba Negra ficaria muito irritado se o Ávalo Pizarro destruísse tudo, né? Já que eles acabaram de reconstruir. Então, essa é a desculpa que se dá no capítulo, né? Bom, daí vocês comentam se dá para aceitar ou não, mas é aquele famoso roteirinho, né? Obviamente não iam deixar as coisas tão fáceis para capturar o Kobe, embora a princípio elas seriam, né? Já que é fato, se o Pizarro tem a fruta da ilha, era só ele mudar a ilha para destruir o Kobe, prender ele, sei lá exatamente onde ele tá. Enfim, a gente também não sabe muito o que essa fruta faz, mas a princípio ele se torna a ilha e faz a caveira da ilha falar, então ele pode se locomover por entre a ilha, né, e provavelmente modificar sua estrutura. Shiryu, já sabíamos essa fruta, né, fruta da invisibilidade, ele aparece, e o Vasco Shot também. Vasco é revelado como tendo a fruta do álcool. O Ávalo Pizarro diz que pelo mesmo motivo que o próprio Ávalo não vai, porque ele não quer destruir tudo,
ele também não deixa o Vasco ir, porque ele acredita que o Vasco Shot pode causar um incêndio e aí destruiria tudo também, né? Mas então a gente tem essa fruta do álcool e como ele sinta incêndio, eu tenho duas hipóteses. Ou essa fruta ela já vem com um certo poder de fogo e ela inflama o próprio álcool que ele controla, ou ele anda com alguma espécie de isqueiro, né? Ou tem algum poder que consiga gerar fogo, talvez como o Sanji ou o próprio Luffy quando manda o Red Hawk. Então deve ter algo nesse sentido, né? E aí, claro, ele se aproveita do álcool para queimar. Mas a gente ainda tem que ver mais detalhes do funcionamento dessa fruta e ela em ação, né? A princípio, parece que ela só serve como combustível para fogo. O Kobe segue tentando escapar. E aí temos um flashback com o plano do Tite, que é transformar a sua Ilha dos Piratas numa ilha oficial. E isso lembra muito o plano dele de virar Chichibukai, porque queria ter acesso à prisão de Impel Down, né? Então a gente sabe que o Tite quer mandar no mundo. Muito provavelmente ele está de olho no trono vazio. E é interessante que ele quer fazer isso tentando se infiltrar lá por meios oficiais, né? Assim como ele fez com Chichibukai, tipo, se infiltrar na marinha por um meio oficial para tentar o acesso a Impel Down. Ele tenta fazer agora para se infiltrar na Headline, né? Ele quer acesso ao Reverie, sendo considerado um rei, assim que sua ilha for anexada ao governo mundial. E bem interessante ver como o Tite é esperto, né? Ele tenta se invadir por meios oficiais, provavelmente assim ele evita menos conflitos, né? Então isso é interessante, ele sempre tem uma visão estratégica da coisa e nunca entra em batalhas desnecessárias. Mas então o Tite quer executar esse plano como? Ele tá com o herói da marinha sequestrado, ele vai dizer, olha, reconheçam minha ilha de piratas como uma ilha oficial do governo, me considerem um rei e eu devolvo esse herói. Então o Kobe é a moeda de troca dele. Mas o Kobe diz que isso não vai dar certo porque ele é da SWORD. Então temos uma explicação do que seria a SWORD, uma explicação um pouco mais clara, né? Dada pelo Kuzan, que basicamente diz que a SWORD são marinheiros que não seguem o código da marinha. Eles já deixaram sua carta de demissão e ela só não foi assinada ainda. Dito isto, eles podem a princípio fazer qualquer coisa, mas sabendo que se der ruim, a marinha não vai amparar eles, né? Então eles não precisam esperar ordens, eles têm o equipamento da marinha à disposição, mas se eles começam uma missão lá e perdem, a marinha não se responsabiliza, né? Em teoria, pode só assinar a carta e dizer que eles estavam demitidos. Eles não precisam seguir o código da marinha. Bom, isso dá uma liberdade, né? Contanto que eles não abusem também. Porém, tem um grande detalhe que talvez essa explicação possa até ser falsa, né? Quem sabe o Kuzan não é um membro da SWORD também e não está infiltrado no bando do Barba Negra, né? Porque, de novo, é muito estranho um marinheiro que era considerado justo estar com um pirata tão sujo, né? Então, o próprio Kuzan pode ser da SWORD e pode estar ali infiltrado no bando do Tite, né? Essa possibilidade ainda não foi descartada. Bom, considerando que ela não foi descartada, então também existe a possibilidade da própria explicação dele do que é a SWORD ser uma mentira para dar uma dissimulada ali no Tite, né? O Tite diz que ele ainda quer o acordo, porque enquanto o Kobe for considerado um herói da marinha, a marinha não vai abandonar ele, mesmo que ele seja da SWORD ou não. Mas só pelo título de herói, a marinha e o governo mundial não podem o abandonar. Então acaba o flashback, depois vem o outro flashback de um quadro, que Kobe diz que se aliou a piratas, mas ele não tinha o que fazer. Que pirata ele se aliou foi justamente Perona, que foi quem forneceu a chave da cela dele, dizendo que ajudaria ele se ele ajudasse a libertar o Moria. O Kobe então libertou o Moria, que estava numa prisão mais profunda, mas a gente ainda não tem notícias do Moria, nem por onde ele foi, nem da Perona. Então, continua o flashback do Kobe fugindo, ele nota que a marinha chegou, ele logo pensa que vieram resgatar ele, mas ele meio que depois pensa, não, eu não posso ser tão arrogante, obviamente eles não viriam só por mim, mas vieram por ele mesmo. Então a marinha chega, tem os figurantes bem fortes da marinha, que estão destruindo os figurantes piratas, e aí um desses figurantes fortes da marinha tem a cabeça dissipada, e logo ele volta, e descobrem que na verdade ele não é humano normal, ele é feito de argila, e notam os prédios se movendo também. Logo depois que notam os prédios se movendo, é revelado Kujako, a neta da Tsuru, dos três grandes, né? Pelo menos alguém teve um neto que foi para a marinha. Então, a neta da Tsuru, ela tem a fruta do adestramento. Ela é uma contra-almirante e ela pode mover até coisas inanimadas. Então, basicamente, a fruta dela
concentra o poder num chicote. E no que ela chicoteia, ela adestra, né? Consegue dar ordens. E, bom, ela diz que vai adestrar os figurantes. Então, funciona tanto em coisas vivas quanto em coisas não vivas, né? Ela faz os prédios se mexerem, e também faz pessoas se mexerem. Então, de certa forma, mais ou menos o que o Doflamingo fazia ali com a fruta do fio, né? Só que o Doflamingo só fazia com pessoas, aparentemente a fruta dela consegue estender isso, né? Eles cercam o Kobe, os figurantes dizem que ele está cercado e vão atirar nele, né? Mas aí saem flores, então é revelado uma comandante da marinha, que é a Hibari, e ela usa balas de flores, que foi o que transformou as balas dos piratas em flores também. Então, a princípio parece que ela atira com a arma dela, e aí onde tinha balas se transforma em flor, né? Mas não ficou claro exatamente como esse poder dela funciona, né? Se ela atirou na arma de cada um, mas enfim, ela usou as balas de flores, transformou as balas dos figurantes piratas em flores, e aí eles não conseguiram fazer dano do Kobe. E então é revelado outro contra-almirante da marinha, que é o Prince Grus, e ele revela que os homens de argila são ele. Ele confirma que o Kobe está bem no Dendemush. Os piratas percebem que os prédios se moveram de forma que eles estão encurralados, estão presos, compactados num certo pedaço. Então vem o momento mais épico do capítulo. Todos avistam um navio de guerra simplesmente voando, e do navio se avista a lenda da marinha Garp, que veio salvar Kobe. Diz que está muito irritado porque esse é o amado aprendiz dele. Então Garp dá um socão nessa zona que ficou cercada, né? Por isso que ele queria encurralar todo mundo. Ele dá um socão chamado Galaxy Impact, que é até agora o maior soco que a gente já viu em One Piece, provavelmente, cheio de haki e muito, muito poderoso. Então, nosso grande Garp dá finalmente seu primeiro ataque, mostrando porque ele é o herói da marinha, né? Nessa cena épica, o capítulo termina. Bem, comentem aqui o que vocês acharam do capítulo. Foi um capítulo bem épico. Eu não sei se já vão seguir mostrando o Garp enfrentando alguém dos poderosos, né? Um comandante do Barba Negra, pra gente ter mais noção dos poderes dele. Ou se vai cortar lá para o conflito do Luffy. Mas nesse momento atual do mangá, a gente sabe que a gente está com vários núcleos, né? Narrativos diferentes. Mas eu espero que mostre um pouco mais do Garp, que obviamente a gente gosta de ver as lendas em ação. E é isso. Deixem o like, curtam, compartilhem, comentem e deixem suas sugestões de temas de vídeo também. E é isso aí. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.